Repercuta, um podcast sobre bateria, música, arte e comportamento. Vamos embora então. Prazer te receber aqui no Repercuta Podcast. Cara, você era um alvo antigo meu. Estou derrubando meus alvos. Eu tenho uma lista que eu vou derrubando. Na área da bateria e da percussão, você é figura conhecida, né? Principalmente pelo livro, né? A história da bateria, da Idade da Pedra ao século XX. Mas quis te convidar pra gente falar um pouco do livro, é claro, mas falar um pouco da tua trajetória também. Muito bem-vindo, Irá. Eu que agradeço, viu, querido, por você ter me convidado. Me sinto honrado, viu? A gente tem muita coisa pra falar aqui nesse episódio, mas eu queria saber um pouco, eu não sei se tu teve a oportunidade também de falar disso em algum podcast, em alguma entrevista, alguma coisa do tipo. Apesar daqui ser um bate-papo, na verdade, nem é uma entrevista, eu gosto de deixar livre. Mas falar sobre o teu primeiro contato com o instrumento, né? Conhecer o autor da obra, né? Por trás, como é que começou esse teu interesse? Eu sei que tu iniciou o estudo em 82, né? Na tua trajetória também temos as tuas aulas que tu teve com os professores Flávio Pimenta, o baterista Luiz Rabelo também, e também um curso de teoria musical na OMB. Fica à vontade, Irá, para falar desse início, o primeiro interesse pelo instrumento. Bem, eu sou paulistano, como muita gente sabe, eu moro aqui na área central de São Paulo. Eu me mudei aqui para São Paulo e conheci um rapaz que tocava era um músico amador, gostava de rock, e eu já havia tido uma experiência prévia com percussão na rua, tocando, sabe, surdo, repinique, esses instrumentos de percussão do samba, das escolas de samba. Eu, claro, como todo baterista, né, todo percussionista tem a mania de batucar em superfícies, assim, onde ele se encontra, né? Então, esse rapaz que era meu amigo de escola, de classe, inclusive colega de classe, me via batucando na carteira, achou que eu tinha ritmo, e ele simplesmente me chamou para tocar na banda de rock dele. Aí ele me deu, juntamente com esse convite, ele me deu uma caixa, um prato, acho que também ele me deu um pedal, e eu já tinha surdo e repinique. Aí aquela coisa de muita gente que não é de grana, que é de classe média baixa ou de classe baixa e tal, começar de uma forma bem rústica para depois poder comprar um instrumento. Então eu deitei o surdo no chão, aí a caixa eu coloquei sobre uma cadeira, aí eu pendurei o prato, não lembro onde e tal, e a bateria estava ali para começar a tentar fazer alguma coisa. E depois nós fomos convidados para tocar num evento de fim de ano da escola em que nós estudávamos. E aí havia um amigo nosso que tinha uma bateria, ele me emprestou essa bateria e foi a primeira vez que eu tive contato com a bateria. Ela foi montada na quadra da escola, aí a gente tocou, foi uma porcaria, claro, né? Eu não sabia tocar e poucos ali tinham experiência e tal, e aí a gente frustrado na calçada da escola, né, por não ter saído nada, né, ter sido horrível. Aí eu sugeri que nós entrássemos numa escola tal, e aí que eu e o guitarrista entramos no Grupo AMA. Daquela turma, até hoje, inclusive até hoje é meu amigo, fizemos muita coisa juntos, depois ele é um excelente músico, professor, Sérgio Solimando é o nome dele, e de que eu sei daquela turminha, só eu e ele seguimos profissão. Foi assim que foi meu primeiro contato com o instrumento. Eu tinha 19 anos, 19 e 20 anos. Nessa época, quais eram os teus bateristas referências, assim, pra tu? Quem te inspirava? Então, eu preciso falar das referências, mais de quando eu comecei a estudar, porque eu não sabia nem quem ouvir. Então, eu fui estudar com o Flávio Pimenta, e o Flávio Pimenta primeiro me apresentou Steve Gadd, então foi o primeiro baterista que eu ouvi. Depois, eu não me lembro se foi por meio dele, mas acho que sim, foi o Billy Cobham. Então, eu fiquei encantado com aquilo, né? O Billy Cobham, aquela coisa de single strokes que ele faz muito rápido, assim, nos tambores, tal. Todo mundo queria tocar daquele jeito, né? E eu achava que se eu estudasse em mais ou menos um ano, eu conseguiria tocar daquele jeito, só para você ter uma ideia. Estava redondamente enganado, né? E, em princípio, foram esses dois. Aí, depois eu descobri Gene Krupa e fui descobrindo também os bateristas brasileiros, o Chumbinho, que tinha o método dele, o Rubinho.
E fui descobrindo todos esses caras com o tempo, isso eu mesmo burilando, eu mesmo pesquisando. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte, Jade, eu não tenho um baterista que tenha me inspirado. Eu procuro ouvir todo mundo, eu não tenho um baterista preferido, talvez eu tenha bateristas preferidos de alguns estilos, mas eu realmente ouço todo mundo e talvez eu seja uma síntese de todos eles. Isso também, Irá, tá destacando também que tu teve aula também com Neném, Lilian Carmona, né? Que são... Isso, bem tardiamente já, né? Já em 2010, né? Eu estudei aí eu tive aula com esse povo aí. Na realidade, em 82 eu comecei a estudar, mas parei um tempo. Eu fui terminar o ensino médio para depois voltar a estudar. Em 85 eu volto a estudar e também em 85 eu começo a tocar no fim de ano em festas. Eu costumo convidar o pessoal pra cá, o pessoal que aceita. Normalmente a vida na noite, né? Nos bares, eventos, né? Festas e tal. Alguma situação interessante dessa época das tocadas na noite? Normalmente Então, é correria, né? Então, não, uma história que eu queria realmente que servisse de exemplo para quem está começando agora e ouvir esse podcast é o seguinte: eu estudava em casa, então eu achava que sabia tocar. Aí eu tinha um aluninho particular aqui que tinha um tio que era músico profissional. Ah, meu tio tá precisando de um baterista para tocar em 3 festas, tal. Você pode tocar para ele? Eu falei, posso, né? Eu já meti o louco lá e fui tocar com ele, né? E ali eu fui descobrir que eu não sabia tocar. Entendeu? Mesmo estudando bastante, estudava horas a fio e tal, eu não tinha prática do palco, eu não tinha realmente experiência, a mão cansava, eu não tinha, sabe, a resistência muscular que um baterista precisa ter para fazer um baile, por exemplo, eu não tinha. Eu não conhecia diversos ritmos que ele tocava, não sabia tocar foxtrot, por exemplo, né? Então passei muita vergonha, porque eu não sabia tocar, eu descobri que eu não sabia tocar aí, e aí que eu comecei a me enfiar mais na noite para ir pegando experiência. Já sobre o momento em que tu começa a ensinar, a dar aula, né? Como é que foi pra tu passar de aluno, né, pra professor, assim? O principal benefício que tu sentiu, né? Tipo assim que tu começou a estudar. Como é que tu encarou o cenário? Então, o Flávio Pimenta, um baterista pelo qual eu tenho um grande carinho, por ter sido meu primeiro professor, foi meu amigo também, eu frequentava a casa dele, né? Era um cara que incentivava a gente a ser profissional. Então ele realmente queria botar o sujeito para tocar, né? E ele ensinava, ele dizia pra gente que só tocar a gente não consegue sobreviver, né? Então ele incentivava a gente a ensinar também, a dar aula. Então, por meio dele, eu comecei a dar aula, né? E também, assim, o que eu acho em relação a lecionar? Eu acho que precisa lecionar, porque a pessoa que só toca, fica muita coisa ali para trás, e quando ela ensina, ela vai repassando muita coisa básica, então ela acaba reaprendendo muita coisa. Só que assim, não pode dar aula, sabe, 6 dias por semana e tocar um, porque a pessoa não vai praticar o instrumento. Então, eu via muito isso nas escolas, né? Professor que não sabe tocar. E já vi muito, músico que também não sabe ensinar. A recíproca é verdadeira, entendeu? Eu sinto um pouco disso, isso que tu tá falando, eu sinto até na produção aqui do Repercuta, por exemplo. Eu sinto que a hora em que eu vou, por exemplo, fazer um episódio temático, e eu tenho que estudar pra ele, né? O momento em que eu tô gravando é o momento em que eu tô provando que eu aprendi, porque se eu conseguir transmitir a coisa, né, é sinal que de fato eu absorvi, sabe? Eu me identifico com isso que você acabou de falar. Os lugares por onde você lecionou, o que é que tu pode destacar? Então, foram 22 escolas e dentre essas 22, 2 conservatórios. Então foram 20 escolas de curso livre e 2 conservatórios. Mas também nos conservatórios eu dei aula de curso livre, porque eu não tenho formação. Então a minha formação é realmente fazendo aulas particulares e indo para cima tocando, né? Indo para os palcos, né? Cara, eu vou bater mais uma vez nessa tecla. Uma história muito, muito assim, interessante que eu tive foi quando entrou um aluno para estudar comigo, e é impressionante como esse menino tocava bem. Ele tocava numa igreja, e era uma igreja dessas protestantes, igreja mais moderna, e eles tinham vários ritmos lá, que eram usados como os hinos deles, né? Dentre a música gospel. E a gente que ensina tem muito aluno assim de música gospel que vem estudar com a gente, né? Então a gente tem de aprender a respeitar tudo e tudo mais, né? E ele entrou simplesmente para aprender alguns ritmos que ele não conhecia, que o pastor solicitava que ele tocasse.
E eu, como sempre fui muito curioso, sempre, como músico profissional, eu sempre tinha de tocar de tudo, então tinha um conhecimento razoavelmente bom de variedade de ritmos, né? E aí ele veio, cara, quando eu vi esse moleque tocar, eu falei, nossa, o moleque tocava muito, assim, impressionante como ele tocava bem, swing, tudo, muito bom menino. E eu nem me senti apto para dar aula para ele. E já tinha acho que uns 2 ou 3 anos que eu lecionava. Uhum. E aí o que eu resolvi fazer, cara? Eu simplesmente parei de dar aula durante 5 anos. Eu não me senti apto mais para dar aula. Falei, não, eu preciso me preparar mais para dar aula. E aí eu parei durante 5 anos, fiquei só tocando. Não fiz mais, realmente não. Várias escolas me ligavam, porque eu sempre fui muito responsável, né? E eu fiquei realmente 5 anos sem lecionar. Quando me senti seguro em relação a conhecimento, em relação a tudo, em relação a lecionar, aí eu voltei. Essa eu acho uma história bem legal de exemplo, assim, para essa questão da... E eu já deparei com isso em várias escolas, assim, com outros professores, de o aluno chegar, e o aluno é um músico que domina muito mais o instrumento do que o professor. Isso é muito comum nos cursos de bacharelado. Já tive várias reclamações de músicos amigos, né, que iam para o bacharelado, e o professor deles, como tinha a formação acadêmica, como tinha o mestrado, podia dar aula em faculdade, mas não dominava o instrumento. E o aluno dominava muito mais que o professor. Eu acho isso uma coisa assim, eu não acho correto isso, eu acho que deveria ser diferente. Muito interessante essa coisa, Ira, de você dar esse entre aspas, esse passo atrás, né? E você voltar melhor, né? Voltar com mais carga. Isso é interessante. Muito bom, muito bom. Até agora, Ira, a gente falou um pouco sobre... Tu tem explicado pra gente momentos em que tu mais tocou e momentos em que tu mais estudou. Em que momento tu acha que tu conseguiu equilibrar isso? Assim, de fazer a noite, de tocar eventos, de ter tuas bandas e também lecionar. Então, é uma coisa bem difícil. Eu me lembro que uma vez uma amiga me perguntou, ela perguntou com que frequência eu tocava. Eu falei, não, eu toco todos os dias. Mas como todo? Não, todos os dias, de segunda a segunda. E no sábado eu faço 3 casas, no domingo eu toco em almoço dançante e à noite eu toco de novo e depois eu toco numa terceira casa. Aí ela perguntou, mas e se você leciona? Eu falei, sim. Quantas aulas você dá por semana? Eu disse, 25. E ela disse, ela fez as contas, são individuais as aulas? Quanto tempo? 1 hora cada aula. Aí ela fez as contas nos dedos assim, mas peraí, que hora que você dorme? Eu falei, não, eu não durmo. Aí, cara, eu não durmo. Eu tive fases assim de muito peso, assim, mas muito trabalho. Nessa época eu não tinha como estudar. Realmente, se você toca todos os dias e dá 25 aulas por semana, e ainda sábado você toca em 3 casas, domingo em 2 ou 3, você não consegue estudar. Aí você tem que realmente só tocar, né? O máximo que você pode fazer no lugar que você toca, no intervalo, você levar uma borrachinha e ficar estudando lá e tal, né? Coisa que eu fiz, né? E teve períodos também que não tinha como tocar, não tinha trabalho. Mesmo estando em São Paulo, houve vários tempos assim de escassez de trabalho aqui, várias crises econômicas e tal, e fechamento de bares, principalmente agora com essa lei aqui de São Paulo de 1 hora da manhã, se você não tiver forração acústica na casa, você não pode ter a música ao vivo, né? Então isso fez que muitos bares fechassem. Eu toquei muito no Bexiga. No Bexiga eu toquei em 14 casas. E eu toquei assim, tudo quanto é bairro, aqui viajei muito e tal. E aí começou a rolar essa escassez. Aí eu tive que mais dar aula, né? Eu mais dava aula do que tocava. E agora, com relação à carga horária de estudo, isso foi mais no começo. Cheguei a estudar 14 horas por dia. Mas eu sempre consegui conciliar. Eu nunca fiquei praticamente um dia sem pegar na baqueta, ou sem pegar um instrumento melódico para estudar, ou sem estudar um pouco de harmonia. E que eu me influei com isso também, eu conhecer as outras partes da música, que é muito importante para os bateristas se localizarem. Por exemplo, se rola um acorde de tensão, como é que eu traduzo isso para a bateria, para fazer uma tensão junto com esse trecho da música que tem uma tensão. Então, para isso você precisa conhecer os acordes que causam tensão, para você, na hora que os ouve, conseguir fazer a tensão junto na bateria, falar a mesma língua, dialogar com a harmonia, né? Então, eu não só estudava borrachinha, essas coisas e tal, mas eu consigo ler melodia, né? Eu consigo tirar a melodia também e escrever, se a melodia não for muito complexa. E eu me dediquei muito ao estudo das outras partes da música também, que tem muito baterista e percussionista que peca nisso. Isso é verdade. Tu estudou canto, né? E também teclado, né? Pra poder ajudar nessa questão, importantíssimo.
E sabe também, cara, o estudo do canto do teclado, porque assim, eu queria inovar, fazer uma coisa nova, né? Tentar fazer alguma coisa nova que estimulasse os alunos. E as aulas de bateria, pelo menos na época em que eu comecei, não havia nada de playback de bateria, como existe muito hoje. Então o aluno tocava sozinho, era ele e a bateria e eu junto. Então que tal o professor tocando acordes, para ele sentir um balanço e tal, e o professor cantar junto uma música para ele já ir sentindo o que é acompanhar, para não acontecer o que aconteceu comigo, de eu só acompanhar quando eu fosse pro palco. Entendeu? Eu achei que isso poderia já preparar mais o aluno para ele não ter uma surpresa na hora de juntar com outros instrumentos e ele ficar perdido ali sem saber o que fazer. Boa, perfeito. Uira, uma coisa que me chamou a atenção, lendo um pouco do teu histórico, da tua trajetória, e que me impactou, na verdade, quando os motivos pelos quais, primeiro tu parou de lecionar, né, em 2010, não é isso? Sim. E depois tu deixou a música de forma profissional mesmo. Eu queria perguntar como é que foi pra você isso, em que momento tu decidiu, por que disso, por que tu decidiu de fato parar de lecionar e já fazem 12 anos, né? Em primeiro lugar, a gente que é músico profissional, eu costumo dizer, não é uma frase minha, mas eu costumo dizer que eu era músico de programa. Pagou, eu vou tocar. Não importa que ritmo, não importa que estilo musical, eu vou tocar. Porque eu tinha que pagar a conta, eu tinha que botar comida na mesa. Então eu acabei ficando um baterista bastante versátil, sabe? Eu fazia de tudo. Eu saía de um espetáculo instrumental no Centro Cultural, tocando John Coltrane em ritmos brasileiros, e dali eu desmontava meu instrumento, botava no carro e ia para o interior fazer um baile. São coisas muito, muito diferentes, isso no mesmo dia. Então a versatilidade me ajudou a fazer isso. Mas claro que a música que eu mais gostava era a música feita não com a intenção de ascender socialmente, né? Mas é aquela música que é feita como um veículo de cultura. Essa era a música que eu queria fazer. Eu tentei muito, muito, muito fazer essa música, mas impossível sobreviver disso. Essa foi uma das coisas que me frustrou. Em respeito a parar de lecionar, no momento em que o aluno entra na aula e tem todo um aparato de tecnologia o qual ele deixou na casa dele, que ele ainda tem no bolso e que vai ficar ali, ele vai olhar toda hora no celular, entendeu? Isso desvia muito, isso me deixou muito desgostoso, essa coisa da falta de interesse por causa da distração do celular, da internet, de tudo. Isso é uma coisa maravilhosa que apareceu, mas ao mesmo tempo trouxe coisas ruins. As pessoas não se olham mais, as pessoas não se falam mais, e de 4 a 12 horas por dia em cima do smartphone. E cadê a música? Cadê o estudo? Eu percebi, cara, isso aqui não vai dar muito certo, eu vou deixar a música, eu vou deixar de ser professor, eu vou ficar só tocando. Aí continuei a tocar durante um tempo. Eu estava numa fase de transição na minha vida de divórcio, de mais uma série de coisas que mudaram. Eu perdi meus pais, eu cuidei deles, eu que cuidei deles aqui foi bem difícil, né? Porque eu tocava, viajava muito e tinha que cuidar deles também, né? E depois que eles faleceram e tal, aí eu refleti muito. Cara, a música é uma coisa assim. Eu me considero uma pessoa de muito mais vocação do que dom. Eu não desenvolvi a música desde criança, eu não sou filho de músicos profissionais, eu não cresci assim na barriga da minha mãe ouvindo, sabe, ela cantar ou tocar um instrumento e tal. Então eu sou muito mais vocação. Comecei tardiamente, aos 18, 19 anos, então eu tinha que estudar muito. E o estudo da música é uma coisa muito solitária. As pessoas que estudam bastante música, são muito dedicadas, sabem disso, que você precisa gastar muito tempo ali fechado, se preparando para o que você vai fazer. E essa solidão me incomodava. Também tem uma coisa, se você gasta muito tempo nisso, eu gosto muito do conhecimento, do saber. Gosto muito de ler, gosto muito de viajar, conhecer coisas, saber coisas e tal. E isso, quando você fica muito tempo se dedicando a isso, você não consegue fazer isso. Você viaja, você não pode conhecer os lugares aos quais você vai, porque é tudo muito rápido. Você vai, toca e vem embora. No máximo você dorme uma noite lá e vem embora no dia seguinte, não dá para você conhecer o lugar. E eu queria ter uma vida um pouco mais digna, porque, cara, a profissão de música é assim, a gente precisa ficar o tempo todo à procura de trabalho, o tempo todo você precisa ligar para as pessoas, e aí, você tem um trabalhinho para mim, eu tô parado, tal, domingo eu tô livre e tal, né? Eu tenho até um amigo músico que é impressionante, como ele é um guitarrista muito bom, o Valdir Correia,
Só que assim, ele liga todo dia para todo mundo. Ele tem trabalho todo dia, mas ele liga todo dia para todo mundo. Entendeu? Hoje eu acho que ele faz pelo Zap, né? E eu não me conformava que você tem... Não é como uma loja que você faz um ponto e aí você não precisa mais. Aquela loja está num ponto legal e todo mundo vai procurar a tua loja, você faz um nome. Você tem que realmente procurar. Isso me incomodava muito. E aí eu falei, não, eu quero ter uma vida mais digna, né? E aí eu resolvi mudar de profissão. Em 2013 eu deixei a música como profissão. Eu dei baixa na minha carteira profissional MB, com um nó na garganta. Comecei a trabalhar na noite como garçom, como sommelier, como atendente, como chefe de salão e tal. E hoje eu tenho feito isso e quando dá eu consigo tocar. Mas aí eu escolho com quem eu vou tocar e o que eu vou tocar. Boa. E o que eu achei interessante você falando aí, Irá, talvez a pessoa vendo de fora, ela pode pensar assim, poxa, ele passou a gostar menos da música, né? A pessoa pode até pensar isso, ele frustrou e a música diminuiu de tamanho pra ele. Mas eu escutando teu depoimento agora, o que me vem na cabeça é que tu passou a gostar mais dela. Só ao ponto de você abrir mão das coisas e tirar o que, assim, esse aparato todo que você até citou, a ascensão social. Você tira tudo isso, toda essa necessidade. E aí fica muito mais objetivo para você procurar música. Tipo, acredito eu, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas tu passou a até amar a música muito mais do que antes, né? Sim. E só para você ter uma ideia, Jade, eu não vendi um prato. Eu tenho um equipamento bem legal, que eu tenho uma bateria enorme, assim, com 5 pratos, tudo coisa de primeira. Bateria Pearl Expert Pro, prato Zildjian lá, eles têm um prato K. Eu tenho uma outra bateria menorzinha que eu uso para sair, eu tenho uma enorme que eu deixo montada aqui todinha mesmo, 5 pratos em cima, tamborim, sincero, woodblock, sabe, 4 tontons, tudo eu deixo aqui montadinho, todo dia eu toco. Entendeu? Coisa que eu não conseguia fazer quando era músico. Você vê que contradição, né? E você entendeu? Então não vendi absolutamente nada. Meu afinador de bateria, caríssimo, aquele, como é que chama? Daqui a pouco eu lembro, da Tama, né, que é um afinador de bateria e tal, tá aqui, não vendi. Não vendi nada, nem uma pele eu vendi, tá tudo aqui. Eu não pretendo deixar. Assim que eu conseguir uma estabilidade econômica, eu pretendo mais pra frente voltar a tocar com mais regularidade. Eu pretendo, porque assim, quando a gente se aposenta, é um problema você ter que correr muito atrás. Né? Então eu já estou há 7 anos da minha aposentadoria, talvez, e eu pretendo, quando me aposentar, eu pretendo ter algumas áreas de atuação, como freela. Uma delas certamente vai ser tocar bateria. Só te fazer uma pergunta por curiosidade, Irá. Você falou todo desse aparato que a internet trouxe, tudo isso, essa desatenção, né? Esse excesso de distração. Eu costumo até conversar com amigos disso. As pessoas vivem procurando por distração o tempo inteiro, assim, né? E isso é desde uma conversa até um estudo. Nesses 12 anos que tu parou, em algum momento tu pensou em voltar da aula ou só piorou a coisa? Não, só para você ter uma ideia, eu procuro pessoas que não podem pagar e trago para trazer aqui na minha casa para ensinar. Eu não quero mais precisar daquilo e pegar qualquer pessoa para ensinar. Entendeu? Então eu vejo pessoas que nem outro dia eu estava indo para o trabalho de bicicleta e eu passei assim por uma feira aqui e havia um rapaz tocando washboard e um outro tocando trompete, fazendo no estilo New Orleans. Eu parei, eu vi eles um pouquinho, botei uma graninha no chapéu, deixei meu contato com o menino e sugeri que ele estudasse bateria, tal, já que ele tocava washboard, né? E realmente ele veio para cá, ficamos amigos, dei várias aulas para ele, e ele já tá tocando na banda que eu tocava, na New Orleans, tá tocando washboard, bateria ainda não, mas tá tocando washboard com eles, e é isso, cara, eu não quero depender disso, eu pretendo lecionar, mas de modo filantrópico. Eu quero saber um pouco também dessa tua questão de ter ido pra gastronomia, né? Como é que tem sido, como é que foi. Mas já que tu pincelou aí, eu fiquei curioso agora. Queria que tu falasse um pouco do teu set, o que é que tu gosta de usar e tal. Cara, eu uso uma bateria padrão, mas tento traduzir o que a percussão faz, né? Eu acho que é o conceito do brasileiro. O brasileiro que vai tocar bateria, ele sempre vai ouvir o que a percussão faz naquele determinado ritmo. Então, se eu for tocar um baião, claro que eu vou ter que sintetizar o que triângulo e zabumba fazem, né? O que o agogô faz, ou até mesmo o pandeiro que tem no baião, né? Então, a minha ideia, principalmente quando toco ritmos brasileiros, é sintetizar o que a percussão faz. Então, eu tenho um set montado, eu tenho tamborim e tal, eu tenho o sincero, justamente para simular essa percussão.
Mas eu uso realmente uma bateria padrão. Eu sou um baterista, não sou percussionista, nunca fui percussionista, não me meto, entendeu? Já fiz algumas coisinhas assim para fazer um cachezinho aqui, outro ali, mas eu não me meto como percussionista, não. Eu sou realmente um baterista padrão. Massa, massa. A tua escolha pela gastronomia foi a primeira opção? Tu já tinha pensado nisso? Tu chegou a planejar algum tempo em fazer essa transição? Como é que aconteceu na tua vida? Então, a gastronomia, mais especificamente a sommelierie, a área dos sommeliers, né? Meu plano, deixa eu pensar, meu plano C na vida de trabalho, né? Então eu tive um plano A no início, que era contabilidade, eu estudei isso, fiz curso técnico, cheguei a ser o auxiliar do contador, né? Que é o classificador contábil, que é o segundo da hierarquia no departamento contábil, né? Eu estudei bastante, tal, trabalhei na área, só que quando eu conheci a música e a bateria, isso me encantou, e aí a bateria foi o plano B. E aí, novamente, eu estudei muito, assim, para poder fazer, né? E aí veio um plano C, que é a área da sommelierie, mas que eu acabei engatando na gastronomia, porque é muito difícil você achar um trabalho como sommelier. É realmente bastante difícil. São poucas casas que têm sommelier. Então, o que acontece? Eu refletindo nesse plano C, refletindo na vida, no trabalho, o trabalho para mim sempre teve de ser uma coisa prazerosa, coisa que eu não sentia quando eu trabalhava na área contábil. Então, eu falei, o que eu vou fazer que seja prazeroso e com o qual eu possa sobreviver, possa ter uma vida digna. Aí eu comecei a pesquisar. Eu gostava de beber vinho, sempre gostei de beber vinho, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri a profissão de sommelier. Aí o que acontece? Eu consegui vender uma casa que eu tinha, consegui vender o meu carro e tal. No meu divórcio, aí eu dividi a grana com a minha esposa, tal, minhas esposas, e investi toda essa grana nos cursos que eu fiz. Só para você ter uma ideia, um curso de sommelier hoje aqui em São Paulo, o curso completo deve estar em torno de entre 15 e 20 mil reais. Só de sommelier, eu fiz 9 cursos, eu tenho 9 qualificações na área de A e B, né, alimentos e bebidas, e aí eu comecei a estudar. Aí fiz o curso, completei o curso, e aí eu descobri que o sommelier é um degrau da hierarquia do restaurante, eu queria galgar os outros degraus. Aí eu falei, não, vou ser garçom primeiro. Aí fiz vários cursos, fiz curso de bartender, sommelier de cerveja, mestre em estilos cervejeiros, barista, um monte de coisa, maître. E são realmente muitos cursos, são 9, né? São 513 horas em sala de aula, só para você ter uma ideia, na área de A e B. Né? Que se você quiser pode chamar gastronomia. Aí eu fui ser garçom e hoje eu passei por vários lugares, né? E hoje eu sou chefe de salão, sommelier e garçom de uma casa que está bombando aqui no bairro das Perdizes de São Paulo. Só para você ter uma ideia, tem gente que tem vindo aí do seu estado para cá, tão famosa que a casa tá. E de vários estados do Nordeste, inclusive. Eu sou do Recife. Sou do Recife. Do Recife, nossa, tem cliente do Recife de monte que vem aqui, mas tem gente do Ceará também. Então, cara, a gente tá trabalhando tanto, a gente tá trabalhando muito mesmo, não dá nem para respirar, mas eu consigo estudar um pouco aqui e tudo mais. Então, a ideia foi essa, eu quis ir para uma área que fosse prazerosa, que beber vinho é prazeroso, né, degustar vinho é muito prazeroso para mim, e que também me desse a sobrevivência. Cara, eu realmente fui muito mais bem-sucedido com a música, porque eu ganho, cara, eu acho que umas 4 vezes mais do que eu ganhava tocando, só pra você ter uma ideia. Porra, imagino, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, tem uma reserva de grana para você poder escolher os lugares que você vai trabalhar. Entendeu? Então eu tenho uma reserva, a minha técnica é essa, eu tenho uma reserva, se eu me ficar descontente com o lugar, eu não aceito, eu fico lá uns dias, tal, não gostei, vou para outro. Eu tenho como sobreviver, porque como eu sou muito responsável, cara, aqui tem muito trabalho. Eu acho, cara, que o mercado de atendentes em restaurantes, cara, eu não sei se tem 30, 50 vezes mais trabalho do que músico, cara. É impressionante como tem. E como músico, assim, é muito escasso, mesmo estando em São Paulo. A volume de trabalho que tem aqui é absurdo, assim, tem muito. A pessoa, se ela for boa, ela simplesmente não consegue ficar parada. Eu nunca tirei férias, eu não consigo ficar parado. Eu saio do lugar, tem que cair no outro, porque todo mundo me chama. Que bom. Eu fiquei também impactado, tenho que trazer pra cá, confessar pra tu, quando eu tava lendo o teu conteúdo, porque hoje eu vejo o contrário, pelo menos o pessoal, assim, em tempos de redes sociais e superexposição, eu sinto que a galera compra a ideia e aí se mata, né, pra se manter ali. E tu rompeu com a coisa toda, eu acho interessante. Eu sei que hoje pra tu é pedra cantada já, que já faz mais de 10 anos que você tá na área, né, mas... Vai fazer 10 anos no ano que vem.
Isso me impacta, sabe? Porque eu vejo exatamente o contrário. A galera tá aceitando o algoritmo, digamos assim, e tá se matando pra poder se manter ali, né? Tá sempre no holofote e fazendo de tudo pra dar o lucro que tu já falou também off pra mim, né? Que esse lucro que faz parte da dinâmica das escolas, né? Do ensino hoje, né? E da própria música, né? Como tu já falou também, que é tudo em função do lucro e tal. Você sair pra música instrumental pra ver se fazia alguma coisa que você realmente se identificava, e mesmo assim a coisa do lucro ela vai amassando todo mundo, né? Porque, cara, é uma coisa que me. Porque eu estudo muito, né? Eu leio muito, assim. Eu tô muito ligado a. Só para você ter uma ideia, eu estudo muita coisa. Eu tenho estudado, me dedicado muito agora à fermentação. Então, o que eu fermento agora em casa é kombucha. Tô pirando com kombucha, né? E eu estudo muito, muito mesmo. E a parte ambiental eu tenho me dedicado muito. Eu tô pretendendo já como plano D mudar para a área de turismo e fazer aquele chamado turismo sustentável, né? Eu tenho um amor extremamente grande pelo planeta. Eu acho que todos nós estamos destruindo o planeta, nós somos o grande problema do mundo, porque, cara, nós somos os únicos seres que, se formos tirados da Terra, o planeta está salvo. Qualquer outro ser que você tirar da Terra vai fazer falta ali na cadeia alimentar, vai dar um desequilíbrio e tal. E o ser humano, cara, é o único que, se for tirado da Terra, o problema da Terra está resolvido. Nós somos os únicos que destroem a nossa casa. Nenhum animal faz, nenhum bicho faz isso, só nós fazemos. Então eu tenho me dedicado muito a isso, e eu pretendo, como plano D, já estou fazendo planos, né, no ano que vem, estudar, fazer um curso de técnico, né, de guia de turismo, para poder fazer trabalhos assim ao ar livre, poder levar essa galera para conhecer, sabe, essa natureza linda que a gente tem, né, e é isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, Virá, dessa união, né, de certa forma, porque nessa nova área, que não é nova pra tu, né, já vai fazer 10 anos, como tu disse, tu conseguiu unir viajando, né, nas várias viagens que tu fez, tu conseguiu fazer aquela pesquisa dividida ali entre música local, né, e também gastronomia. Como é que foi pra tu isso? Isso também contribuiu isso também contribui para hoje, tu também continuar pesquisando? Sim, sim, porque quando eu viajo, só para você ter uma ideia, eu fui em muitos lugares mesmo, né? Porque quando você não trabalha com música, você consegue ter uma grana, realmente você consegue viajar. Então, o que que eu faço? Eu fico 2 anos, 1 ano e meio numa casa, junto uma grana, paro, vou viajar. Aí quando a minha reserva tá chegando naquele limitezinho que eu me sinto inseguro, eu volto a trabalhar, né? Então, ó, cara, eu fui 2 vezes ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro a gente precisa ir, né? O Rio de Janeiro é um troço assim, muita coisa aconteceu lá, né? E a minha próxima, só pra você saber, a minha próxima viagem vai ser Recife, tá? É mesmo, cara? Ah, É, vamos, venha-se sim. embora. A minha última foi Bahia, né? Então, cara, ali no Pelourinho, cara, o negócio é maluco, né? Eu fiquei realmente encantado, né? Então, eu fui pro Rio, só vou falar do Rio, porque foram vários lugares mesmo. Fora São Paulo aqui, principalmente, que é o lugar que eu mais conheço, que é o meu estado, né? Eu fiquei uma semana no Rio. Quando eu cheguei lá, adivinha o primeiro lugar que eu fui? Primeiro lugar, assim, cheguei, era 6, 7 horas da noite, fui pro Beco das Garrafas, né? Primeiro lugar que fui, né? Pro Beco das, claro, né? Aí, Aconteceu cara, aí muita você coisa ali. descobre que o Beco das Garrafas, cara, quando você lê Beco das Garrafas, tá, um dos fermentadores da Bossa Nova, aquela coisa toda, né? Aí você fala, cara, quando você vai ver aquilo, eram cubículos, era um negócio assim, cara, então eu falei pro cara assim, escuta, mas é desse tamanho mesmo, cara, é desse tamanho, entendeu? Aí é impressionante. Aí, isso falando de Bossa Nova, aí é Pedra do Sal, né, que foi um dos fermentadores do samba. Aí fui lá na Pedra do Sal, você vê lá as correntes e tal, né? E aí eu fui ouvir o pessoal tocar lá, né? Fui pros bares e tal, né? E a gastronomia também, né? Porque já que eu tô ali, né? Eu vou conhecer o lugar, a cultura, a música e a gastronomia. E o lado social também, o lado ambiental, né? O meu interesse, assim, eu acredito que seja pelo menos uns, sei lá, talvez não chegue a 360 graus, mas uns 300 graus chega, entendeu? E você vê, quando eu fui para BH, né, primeiro lugar que eu fui à noite, primeiro lugar, Clube da Esquina, entendeu? Exatamente. Música, né, e conhecer as cervejarias, né, conhecer a gastronomia de lá, né, as receitas com Ara Pronobis que eles fazem lá, tal, e
cara, você vê aqui em Canané, em São Paulo, né? Aqui em Cananéia, em 3 cidades aqui, também uma cidade que é limítrofe de Cananéia, que já é divisa com o Paraná. Cara, eu nunca tinha ouvido falar no Fandango Caiçara. Cara, Fandango Caiçara, né? E aí eu fui ver que existe a viola caiçara, fui lá no museu, aí eu fui. Aí com todas essas coisas que eu descubro, eu venho, entro no YouTube e começo a procurar os vídeos, os documentários e tal. Eu uso, né, a internet como ferramenta, né, de pesquisa, de estudo. Entendeu? Então eu acabo descobrindo, que nem aí você falou de gastronomia, lá na Bahia, em Itaparica, eu descobri o carimã, que é um fermentado de mandioca fantástico, é uma pamonha de carimã. O negócio custava R$1, cara, na rua, envolto assim numa folha de bananeira. Que delícia que é aquilo, nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Então é isso, cara, é viajar e conhecer, né? Só pra você ter uma ideia, como o Rio tem muita coisa, eu gastei uma média de 14 horas por dia andando. Foram 17 horas, 17 dias no Rio. Caramba, eu tenho esse hábito também, quando eu viajo, eu gosto de caminhar na cidade, assim, sabe? Tipo, eu não quero... Eu vou andando, assim, eu gosto de circular pela cidade, até pra sentir o que é aquilo um pouco, sabe? Tentar me integrar um pouco o que é ser... Sei lá, eu fui pra Juazeiro, na Bahia, por exemplo. Aí eu vou andar aqui um pouco pra ver como é ser um pouco isso aqui. Tentar criar vínculo, tentar criar alguma relação com o lugar. Eu adoro isso, velho. Tu falou aí, Ira, anteriormente, já puxando esse gancho para o livro também, tu falou da importância do conhecimento, do estudo, né? E da música também, é claro. Também a gastronomia também a gente pode colocar com o mesmo objetivo de ver tudo isso como veículo de cultura, né? E não apenas como ascensão social e fama e tal. O livro está completando 12 anos, né? Eu queria entrar na tua obra, que eu acho que é por onde todo mundo mais te conhece. O livro é a história da bateria, da Idade da Pedra ao século XX. Saber de tu como que veio a ideia, assim, tu já tinha essa veia, como tu já explicou, do estudo, mas em que momento tu pensou assim, eu vou formatar um estudo, um livro, né? Eu sei que, assim, tem muito método, né? Tem muito método, assim, muito mais método, tu focou muito mais na parte histórica, né? Isso? Explica um pouco. Então, tem um texto que eu falo no início da pesquisa, que, assim, eu conheci uma cantora chamada Ione Papas, que eu admiro muito, ficamos amigos, tá? Acompanhei ela bastante, eu cheguei a regimentá-la, inclusive, para tocar comigo algumas vezes, e eu fiquei impressionado de como ela sabia sobre os cantores. Uhum. E é impressionante, eu sentava para conversar com ela assim, ela cantava super bem e tal, e sabia sobre os cantores. Ela tinha lido biografia de Billie Holiday, ela conhecia a vida do Noel Rosa, assim, mais do que a própria mulher do Noel Rosa. Ficou impressionada, que ela fez uma pesquisa sobre o Noel Rosa e foi pra televisão com esse programa, né? E aí a mulher do Noel Rosa teve uma hora que ela reclamou, que ela falou, você parece que sabe mais do que o meu marido do que eu, né? Então, cara, isso me marcou, né? Falei, poxa, o que eu sei sobre bateria? O que eu sei sobre os grandes bateristas, né? Aí isso me balançou. Aí eu fui tem uma biblioteca aqui em São Paulo, aqui do Centro Cultural São Paulo, que eu acho ela mais completa ainda do que a Mário de Andrade, que tem aqui na área central, no centro, né? Pelo menos na parte de artes. Aí eu comecei a fuçar, tal, procurando um livro com a biografia de um baterista. Eu comecei com Gene Krupa, que era o baterista mais famoso do mundo, tal. Não achei. Falei, não tem nenhuma biografia do Gene Krupa. Cara, eu não encontrei uma biografia sequer dos bateristas. Aí o que eu fiz? Falei, bom, então eu vou ter que saber sobre esses caras de modo fragmentado, eu vou procurar textos aqui, na época não tinha internet, não tinha nada disso, eu vou procurar textos aqui que me informem sobre esses caras. Aí eu ia com os nomes, descobri alguns nomes, ia com os nomes e tal, e aí abri os livros e aí começaram a aparecer fotos desses caras com as baterias antigas. Quando eu vi uma foto de uma bateria assim dos anos 10, por exemplo, eu falei, cara, que é isso, né? A bateria não é o que a gente vê hoje, era muito diferente. Aí eu olhei assim, não tinha hi-hat, né? O tom-tom era com motivos chineses, assim, era um tipo de um tamborzinho, um tambor chinês, né? Com pregado assim, com taxinhas e tal. E eu falei, cara, que isso, que maluco. E aí a coisa desviou, assim, eu comecei a me interessar mais pelo instrumento do que pelas biografias. E aí eu comecei a fuçar, e aí eu falei, bom, aí eu juntei todo esse material, tirava a cópia lá, né? E aí eu comecei a juntar
juntar esse material todo e falei, vou fazer uma apostila para os meus alunos sobre como que era a bateria e tal. Aí eu guardei e dei um tempo. Falei, mas eu precisava de um computador, eu não tinha computador, né? Eu sempre fui assim, até pelo menos, eu sempre fui meio classe D, assim, né? Um brasileiro de parcos recursos, né? Aí eu vendi uma bateria para comprar um computador. Eu falei, não, eu preciso entrar nesse lance aí e tal. O computador chegou aqui, acho que foi em 95, com o Windows, né? E em 2000 que eu fui ter um computador, só pra você ter uma ideia. No ano 2000 foi um marco, assim. Eu vendi uma bateria linda que eu tinha, que o Tibério fez pra mim, né? A bateria luthier aqui. Vendi pra comprar um computador. Aí, cara, quando eu vi o lance da internet, que eu comecei a botar os nomes das coisas, começou a abrir aquele monte de imagens, assim, aí a curiosidade aumentou. Aí o que eu fazia? Eu usava a internet como complemento e voltava para os lugares para pesquisar, né? E aliás, para o Centro Cultural para pesquisar. E achava muita coisa, ia juntando. E agora eu tinha um computador, eu consegui digitar isso, né? Porque com a máquina de escrever, cara, eu já cheguei a fazer método de máquina de escrever, e colar foto, sabe? Só dessa época aí. E passar tintinha, né? E depois tirar xerox, né? Para vender para os alunos. Aí, cara, com o computador você vai editando tudo, você enfia uma parte aqui, te corta ali, né, com o Word, né, você faz de tudo ali. E aí eu comecei a juntar. Quando eu achei que tinha um volume razoável, falei, eu vou imprimir uma apostila que eu quero ajudar os professores de bateria a saber o que acontece, porque eu acho que muito cara não sabe disso, né. Aí eu fiz uma apostila e comecei a bater de porta em porta nas escolas, né? Eu senti muita falta de interesse por parte dos professores. Falei, vou deixar só para os meus alunos isso aqui. Fui tocando. Aí, cara, eu não sei que determinado momento que começaram a pedir, né? Aí eu comecei a mandar para isso pro Brasil inteiro, né? E aí eu senti que o meio acadêmico se interessou. Era uma coisa que eu realmente não esperava. O meio acadêmico abraçou a coisa do modo assim, e eu fiz algumas edições, eu fiz 2 registros, né? Fiz várias reedições e tal. E aí, em 2010, eu falei, não, essa aqui eu vou parar por aqui, acho que tá bom. Aí eu precisaria de uma luva, de uma editora, porque se eu descolasse uma editora, porque eu tenho mais umas coisas aqui, eu achei um livro em francês, sabe? Que é a única coisa parecida que eu vi com o que eu tenho, só que o cara foca muito nas biografias dos bateristas e nas transcrições. Mas tem um pouquinho de história também. Por exemplo, Marco Zero do Latin Jazz, né? O cara achou que era o Paul Barbaran tocando a clave no woodblock. Falei, nossa, cara, isso aqui eu não tenho, né? E você pega os livros de jazz, você só acha do Duke Ellington com Caravan pra cá, né? E os caras em New Orleans já faziam esse lance, já tinha New Orleans, já tinha música caribenha desde o ragtime que eu descobri, né? Entendeu? E aí, se eu achasse uma editora que me desse uma luva dos 2 anos para eu terminar de traduzir toda essa obra em francês, que são 3 volumes grandes, para inserir as informações que eu acho legal. Cara, eu achei o lance da vassourinha na lista telefônica, você não vai acreditar. Perguntei para todos os bateristas, porque eu consultei muitos bateristas, né? Eu esqueci de falar isso. Parte da minha pesquisa foi conversar com os caras, né? Então fui conversar com todo mundo, sabe? Todo mundo que eu consegui encontrar, Mutinho, né? E caras da antiga, né? Mesmo músicos da antiga, o Sabá, que era contrabaixista e tal. E sempre perguntando para eles o que baterista não pode faltar numa pesquisa sobre bateria e tal. E aí eu achando mais nomes ia procurando os caras e tal, né? E aí eu descobri muito esse lance da vassourinha na lista telefônica, que eu já tinha lido no livro do Rui Castro, né? Do Elcio Milito usar a vassourinha nos apartamentos, ele levava a vassourinha e tocava em cima de uma lista telefônica. Aí, cara, todo mundo tinha gravado com a lista telefônica, mas ninguém sabia de onde tinha vindo. Aí, lendo esse livro do francês, o Kenny Clarke foi pro estúdio e gravou com a lista telefônica. Falei, e muito antes desses caras, né? Isso eu acho que foi anos 40 ou 50, não lembro. E muito antes desses caras pensarem em usar aqui no Brasil. Falei, tá vendo? Eu queria achar o marco zero das coisas. Entendeu? Sempre, porque a história é isso, né? Você ir lá até onde você esgotar o negócio, ir em sentido contrário na história, até você achar onde começou, né? Se não for possível, beleza, mas se eu achar, melhor, né? Sim. E por isso que eu dei esse basta assim, né? E eu tive 2 propostas boas de editoras aqui, não aceitei, porque eu queria fazer um troço mais completo ainda do que já tá. Era isso que eu ia te perguntar, que eu fiquei curioso, se aconteceu proposta de editora, né? Durante esse período. Sim, apareceram 2 editoras, 2 que queriam bancar e uma que queria que eu pagasse, e eu até pagaria, porque eu confiava no trabalho que eu sabia que ia vender. Eu tenho uma certa experiência na edição de livros, que eu produzi o livro da minha mãe era poetisa, né? Então eu produzi o livro dela, cara, em 1 mês e meio a gente vendeu tudo, era um livro baratinho, mas a gente vendeu tudo. E depois eu produzi um livro de uma dona de uma escola em que eu trabalhei, né? Então eu já sabia como funcionava mais ou menos o mercado editorial e tal.
E eu aceitaria, mesmo pagando, eu investiria, faria esse investimento. E depois apareceram duas que queriam bancar mesmo. Eles iam bancar aquele esqueminha de dar uma percentagem pra gente tal, e botar na loja para vender. Só pra você ter uma ideia, a loja leva 40%, né? Eu vendi muito. Cara, na Freenote, no formato que tá, né, em forma de apostila, eu devo ter vendido lá, olha, cara, acho que deve ter chegado perto de 500 lá. Eu vendi acho que uns 10 por mês, assim, e rolou uns 3 anos aí, mais ou menos, sabe? Chegou a perto de 500. No total dos que eu enviei pro Brasil todo e tal, no total, cara, acho que quando chegou em 1.300 eu parei de contar. Então tá em todo o país, né? Já não irá. Tá, sim, eu já mandei para várias cidadezinhas pequenas que demora mais para chegar, que é aquela dificuldade e tal, eu fico em contato com a pessoa ali, passa um mês, a pessoa recebe e tal, mas nas capitais não, as capitais é assim, questão de no máximo 6 dias úteis, às vezes 2, 3 chega. Repercuta. Durante a pesquisa, tu já citou aí a questão da vassourinha na lista telefônica, né? Que eu não sabia, nem da existência. Há alguma surpresa no meio da pesquisa, durante a pesquisa? E a outra pergunta para você é, entre as pessoas que compraram, algum feedback, alguma coisa que tenha marcado para você? Então, as surpresas foram muitas, cara. Se eu fosse enumerar aqui, né, as surpresas foram enormes, né? Primeiro, a bateria não nasce com o jazz. A bateria realmente não nasce com jazz, e vários livros sobre a história do jazz dizem isso, e vários caras eu vejo falar que a bateria nasceu com jazz. Aí tem a tal da invenção, entre aspas, do Didi Chandler, um neo-orleanês, que teria inventado o pedal em 1894, 1895. Não. Porque eu li essa história também. Porque o Ludwig, em 1893, em Chicago, já falava do pedal. Existe, o Tibério me arrumou um livro que eu vi a patente, tem uma patente de 1887 ou 1888, que está no livro. Se o pedal foi patenteado em 1887, o Didi Chandler não pode ter inventado ele em 1894. E a bateria ter nascido com jazz. Mesmo porque o Didi Chandler não era um baterista exclusivamente de jazz, ele era um baterista de bandas de dança, entendeu? Então, se fosse o caso ali, se fosse realmente ele o inventor, então a bateria foi inventada entre os grupos de dança, o que eu também acho que não, entendeu? Ou talvez, né? Talvez, isso, mas aí bem antes, né? Porque o que pode ter acontecido é o Didi Chandler ter fabricado o pedal. Ele ter visto, né? Porque o próprio Ludwig fala que em 1893, quando ele chegou a Chicago, os próprios bateristas faziam o pedal ou encomendavam esse pedal de um carpinteiro. Entendeu? E aí ele fala, se não me fala a memória, que ele encomendou esse pedal de um cara que era baixista de um teatro, que também acho que era carpinteiro, e montou o pedal para ele. E eu ilustrei isso aí, eu paguei uma ilustradora. Então tem a ilustração ali do bumbo, do pedal de bumbo e da caixa que ele usou em 1893. Então a bateria não nasce com jazz. Essa foi uma das surpresas, assim, que eu sempre ouvi falar. Tanto que a gente, para diferenciar dela, né, aqui no Brasil, para diferenciar da bateria de escola de samba, a gente usa a expressão bateria de jazz. Mas isso é uma outra história, né? Cara, outra surpresa, não foi mesmo o Kenny Clarke que tirou o bumbo dos 4 tempos. E se você fala isso no meio dos mais velhos, aqui todo mundo quer jogar pedra em você, entendeu? Manda aí que eu tô aprendendo contigo, né, tá? Então, tá dando uma aula pra todo mundo aqui. E isso tá no livro, isso eu não inseri ainda porque eu queria traduzir do francês, né, o restante da pesquisa, né? O que acontece é o seguinte, cara, o Nenê veio aqui uma vez, o Nenê fala francês fluentemente, né? Aí eu traduzi e peguei o livro e falei, Nenê, vê se eu traduzi correto. Aí ele leu assim e falou, não, exatamente isso, tá perfeito. Falei, tá bom. Aí o que acontece? O Sidney Catlett, vendo o Kenny Clarke tocar, provavelmente pela frente, né, de frente, aí acabou o som tal, ele foi até o Kenny Clarke e falou, cara, você não toca o bumbo mesmo nos 4 tempos? Ele falou, claro que toco, eu jamais poderia deixar de tocar. Isso foi um diálogo entre os caras, né? Uhum. Aí o próprio George Spaczynski, né, que é o autor desse livro, chama Une histoire de la batterie de jazz. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas é uma história da bateria de jazz, é um livro em francês. É Georges Spaczynski. Aí o que acontece? Aí num determinado momento ele fala que realmente Kenny Clarke tocou os 4 bumbos por toda a sua vida, até morrer, entendeu? E eu já vi outros textos, teses de faculdades lá, teses de mestrado, aliás, dissertações de mestrado de faculdades lá dos Estados Unidos, você consegue baixar isso na internet, né? Porque os boppers gradativamente foram tirando o bumbo
dos quatro tempos, né? É que ele tocava de modo tão muffle, né? Tão suave, assim, o chamado bumbo pluma, né? Que as pessoas não... Era uma técnica, o feathering bass drum, isso é muito conhecido entre até bateristas que estudam aqui, né? Nas revistas de bateria que eu descobri isso aí e tal. E você vê caras como Joe Jones, quando você vê a câmera filmando de trás, assim, você vê que ele toca, ele só encosta, assim, é só para marcar o tempo mesmo, para ele ter uma referência de tempo, assim, e acentua, né? No acento o bumbo aparece. Por isso que todo mundo acha que foi o Kenny Clarke, né? Porque eles tinham esse hábito de tocar o bumbo em todos os tempos e nos acentos eles mandavam a bomba, né? As chamadas bombs. Então essa foi mais uma surpresa, entendeu? Foram duas. Bom, em primeiro lugar, eu levei essa pesquisa, não sei se qual edição que você tem, mas se eu consigo um comentáriozinho a mais, eu já insiro, né? No começo tem os comentários de vários bateristas de renome, inclusive do Nenê, né? Nenê, eu me sinto honrado, o Nenê me chama, o Nenê me liga, cara. O Nenê, Irá, você sumiu, a gente precisa tomar um café, né? Eu me sinto honrado, assim, de ter estudado com o Toniquinho, de ter pagado vários cafés pro Tatá, né? E ser amigo do Nenê, né, cara? Pô, o Nenê é uma sumidade, assim, né? E eles fazem os comentários. O Edu Ribeiro fez comentário, o Oscar Bolão me ligou, né, cara? Tava num grupo junto com o Oscar Bolão, com mais um monte de gente, tô ainda, né? Mais um monte de gente. O grupo ficou meio silencioso, agora depois que o Oscar Bolão morreu e tal. Mas tem o Nazário, tem o Tandeta, tem um monte de gente nesse grupo aí que eu tô, né? E a conversa sobre bateria. Aí eu soube no grupo que o Bolão morreu e tal. E o Bolão também fez um comentário e tal, e ele elogiou muito o trabalho, né? E você recebeu o elogio do Bolão, cara, é uma coisa assim de dar um nó na garganta, né? Você tem o elogio de um cara que é extremamente tradicionalista, né? Ali, né? Ortodoxo mesmo, e você tem o comentário de um cara que é heterodoxo, né? Que é o lance moderno pra caramba, assim, vendo a bateria de modo assim, impensável, né? Nos dias de hoje e tal. Do jeito que o Nenê vê a bateria é uma coisa absurda, né? Ele já veio na minha casa aqui pelo menos 2 vezes, eu já cansei de almoçar com ele, estudei 1 ano com ele, né, de prática em conjunto e tal, então absorvi muito, assim, do Nenê, né, cara, muita gente realmente parabeniza, e eu tenho sido chamado para opinar algumas coisas em universidades, assim, caras que me mandam questionários, assim, de fazer coisas nas faculdades, assim, com relação ao ensino de bateria, que esse assunto sobre saber a história do instrumento e como se tocavam os ritmos, porque coisa que eu falo muito pra galera, você quer ser músico profissional, cara, legal, você vai ter que tocar de tudo. Você não vai conseguir viver de tocar blues, viver de tocar samba, viver de tocar, entendeu? Pelo menos são muito poucos que conseguem isso, né? Então, cara, eu fui tocar ragtime. Como é que se toca ragtime? Como é que eu consegui? Eu precisei de tocar ragtime. A New Orleans a gente tocou muito ragtime. Então, como é que o baterista de ragtime pensa? Né? Pra você fazer aquele cachê lá, às vezes o cachê é bom, né? Então, eu falei muito pra galera. E a galera fala realmente muito disso, cara, desse conceito que eu explico, do New Orleans, do ragtime, do conceito brasileiro, que é diferente do conceito americano de bateria, é outra coisa. O brasileiro sintetiza, né, a percussão. E, cara, eu já tive dissertações de mestrado publicadas na internet que citam, né, o próprio Bolão me cita, né, como agradecimentos na internet. Na internet teve uma época quando eu estava no auge, assim, da pesquisa, que eu pesquisava no Google, assim, dava 100 páginas de Google. Agora deve dar o meu nome, deve dar umas 4 páginas, né, que eu saí da área da música, né? Então, muita gente realmente dando um bom feedback, cara. Eu sei que tem os erros, eu justamente quando eu mando pra gente que conhece e gente que estuda, cara, se você perceber algum erro, me fala, eu gostaria de saber. E realmente tem gente que lê tudo, fala, tem isso aqui, não foi, e realmente tem um erro, e eu quero saber quais erros são, porque deve ter, cara. Quais são eu ainda não sei, né? Os que havia eu já consegui achar. Outro exemplo também, para você saber, eu recebi o livro do Diego Zangado, Samba de Bateria, que também te cita, descrito assim como a maior referência brasileira, né, para bateria, para a história da bateria. Te perguntar também, Irá, em algum momento durante a pesquisa, durante a publicação, enfim, durante a confecção do livro, qual o momento mais trabalhoso pra tu, que deu mais trabalho assim, seja pra checar uma fonte, ou seja, enfim, pra buscar um dado específico, teve algum momento mais trabalhoso assim, que foi mais desafiador? Cara, eu creio que o mais trabalhoso foi juntar tudo, né? Porque eu tinha uma pilha de, sei lá, 1 metro não, acho que uns 80 centímetros de papel e de livros, né?
e pegando as informações ali e digitar, cara. Só pra você ter uma ideia, ainda bem que eu fiz curso de datilografia quando era moleque, né? Porque eu consegui digitar rápido, né? Então o que acontece? Cara, o dia que eu mais trabalhei com isso, eu fiz a conta. Eu fiquei das 7 horas da manhã até 1 hora da manhã do dia seguinte. Tanto pesquisando, tanto pesquisando na internet quanto digitando, entendeu? E eu acho que a compilação, né? A compilação foi a mais trabalhosa. E só para você ter uma noção, eu fiz um cálculo. Eu passei 20 anos, em média, 5 horas por dia fazendo isso. Caralho, velho. Cara, eu continuo. Tudo que aparece de novo, assim, eu dou uma juntadinha. Só que, assim, eu precisaria. É o que eu te falei, né? Eu gostaria de uma editora que me desse lucro. Acho que isso vai ser impossível. Talvez quando eu me aposentar, cara, que eu puder me bancar mais, tal, eu dedico algumas horas por dia fazendo isso aí. E aí eu publico, eu vou pensar, sabe? Eu vou pensar. Porque tá registrado, né? Ninguém vai tirar de mim isso aí. Tá lá na Biblioteca Nacional no Rio, né? É seu, exatamente. É seu. O problema é se atualizar, né? Que eu sou muito meticuloso e aconteceu muita coisa de 2013 para cá, né? Eu tenho a data de nascimento e o ano de nascimento e falecimento dos bateristas, né? Eu tenho que atualizar tudo isso aí. Muita gente nova que apareceu, cara. Tô impressionado esse povo que tá aparecendo, sabe? Tô realmente impressionado. Dos mais novos, Virá, dessa geração mais nova, quem tu pode destacar que te impacta positivamente? Tu pode destacar alguns? Cara, eu posso destacar os que eu vejo tocar, né? Que nem o Serginho Machado, que é filho do Filó. Eu vi o moleque tocar assim, agora não é mais moleque, né? Quando eu vi, ele estava bem jovem. É realmente muito bom. O Alex Book, que eu vi tocar também. Eu vou te falar dos que eu vi tocar, né? Os que você ouve é uma coisa, quando você vê é outra coisa, né? O Alex Book, o Edu Ribeiro é fantástico, né? E o Kiko, cara, tem o Kleber Almeida, né, que é do Curupira, e tem muita gente, eu vou cair na armadilha de falar do pessoal de São Paulo, né, porque o pessoal que eu consigo ver de perto, mas aí, cara, Recife deve ter cada baterista, cara. Como é que chama aquele baterista peraí que eu já esqueci o nome do batera do Spock? Augusto Silva. Adelson e Augusto, né? Os dois. Adelson Silva. Adelson Silva é a lenda. Passo de Anjo, do Spock, tem umas músicas que o Adelson vai pro surdo e tanto o Adelson quanto ele fazem solos, tá, na banda. Cara, Recife me impressiona muito pela cultura musical que tem aí. Eu conheço muito recifense, cara. Tenho vários amigos recifenses. É uma pena que eu ainda não consigo reconhecer o sotaque, né? Precisaria viver um tempo aí, outro no Ceará. Mas eu me confundo muito com os sotaques, né? Do baiano eu já consigo, os meus pais eram baianos, eu já consigo pegar mais, né? Mas Recife é fantástico. A cultura musical de Recife é uma coisa que me deixa estupefato, sabe? Eu acho fantástico e tal. E jamais me meteria a tocar frevo, né? Que é uma coisa assim... Como é que chama o menino que toca com o seu mesmo? Que toca frevo muito bem? Cássio Cunha. O Cassinho, exatamente. O Cassinho Cunha tá no grupo, né? Então, o Cassinho, sim, a gente chama ele de Cassinho no grupo, né? O Bolão chama, ô Cassinho e tal, né? E o Cássio é impressionante também, né? Cássio é mestre. Toca frevo assim, e ele toca moderno, né? Ele não faz com as duas mãos na caixa como faz o Adelson. O Adelson é mais tradição, né? Exato. O Cassinho, pelo que eu vi, ele faz. O Nenê, o Edu Ribeiro aqui tocam tudo assim, né? Eles fazem eles conduzem com a mão direita no hi-hat, fazem os acentos e os rufos da caixa com a mão esquerda, né? E toca moderno assim, toca junto com a música, assim, é muito legal também o Cassinho, cara. Te reiterando esse convite e venha-se embora pra cá, pra Recife. Queria que deixasse um último recado também, te agradecer mais uma vez. E também deixa o contato, né, para o pessoal que queira comprar o livro. Então, pra galera que quiser me achar, eu tô cara, acho que só tem um Irá Moreira no Instagram, né? Então manda um Instagram pra mim, eu mando uma mensagem. Só que tem assim, eu preciso imprimir, né? Que é tudo caseiro, é tudo artesanal, né? Eu sou o cara do artesanal, né? Da cidra artesanal, do hidromel artesanal, né? Do pão artesanal, né? Que eu faço em casa, um pão legal com levain, né? Fermento natural. E a artesania também se estende a isso. Então eu fiz tudo, né? Eu só no encaderno, eu levo numa loja que encaderna pra mim. Então só precisa de um tempo de imprimir. Quem quiser, entra em contato pelo Instagram. O Irá Moreira, vai achar facinho. Massa. Esse foi o Irá Moreira aqui em mais um episódio do Repercuta Podcast. O Irá, obrigado, velho, de verdade. Espero que tu tenha curtido. E
primeira vez. Eu me sinto honrado, cara. Sinto mesmo, Jade. Eu desejo que todo o sucesso do mundo para você. E viva a tecnologia para fazer coisas boas assim, a gente se conseguisse falar tão distante, né? Eu tava pensando nisso agorinha também. Inclusive, eu disse, poxa, é tão longe e eu consegui fazer o contato contigo e tá trocando essa ideia aqui contigo. De verdade, porque assim, tanto na área da comunicação, da música, que pra mim são as minhas duas paixões, assim. E eu consegui, eu consegui fazer acontecer a coisa, sabe? Era uma ideia e ela tá crescendo e ela vai crescendo. E aí, cada vez que alguém aceita o convite e eu troco a ideia, eu vejo que tá acontecendo a coisa, assim.